Fala, galerinha, sou Felipe Bruno e faltam apenas 2 rodadas para acabar a Série B do Campeonato Brasileiro, hein? E quem vai subir para a Série A do Brasileirão? Eu diria que tem 8 times que lutam pelo acesso, 7 com maiores chances e um com chance bem remota, né? O CRB ainda matematicamente tem alguma chance de conquistar o acesso, mas as chances são extremamente remotas. Neste vídeo, vou destacar aqui os 7 primeiros colocados que detêm mais chances de conquistar o acesso. Começando pelo líder Coritiba, 64 pontos. Neste momento, tem 5 pontos de vantagem para o Atlético Paranaense, segundo, e para o terceiro colocado Remo, e 6 pontos de vantagem para o Criciúma, quinto, e para o Goiás, sexto colocado. Além da Chapecoense, que abre o G4, ou seja, para vantagem de título, 5 pontos. Para vantagem de G4, 6 pontos. Ou seja, se o Coritiba empatar nessa rodada, já conquista o acesso para a Série A. Se o Coritiba vencer, conquista não só o acesso para a Série A, como o título da Série B do Campeonato Brasileiro, porque ninguém poderia mais alcançar o Coritiba. O Coritiba vai ter o Atlético Clube em casa na próxima rodada, o Atlético lutando contra o rebaixamento, e na última rodada visita o Amazonas, que está numa situação desesperadora, lutando também contra o rebaixamento. E aí, pessoal, o Coritiba vai ganhar o título da Série B? Vai conquistar o acesso? Deixa aí nos comentários. Agora vamos para o Atlético Paranaense. Com 59 pontos, depende apenas de si para conquistar o acesso. Se vencer os seus 2 jogos, sobe, independente do que aconteça com os seus concorrentes diretos. O Atlético Paranaense tem 59 pontos, 1 de vantagem para o quinto colocado Criciúma, para o sexto Goiás e 2 de vantagem para o sétimo Novo Horizontino. Atlético Paranaense que terá Ferroviária fora de casa e o América Mineiro em casa, 2 equipes ali que lutam contra o rebaixamento. A Ferroviária, a primeira adversária aí do Atlético Paranaense, está na zona de rebaixamento e precisa vencer de qualquer maneira para tentar deixar a zona de rebaixamento. E na última rodada pega o América Mineiro, que praticamente está salvo ali do rebaixamento. Depois, seguindo na sequência também com 59 pontos, o Remo, que tem 2 vitórias a menos que o Atlético Paranaense, mas tem 1 ponto a mais que o Criciúma, Goiás, equipes fora do G4, e 2 pontos a mais do que o Novo Horizontino, sétimo colocado. O Remo terá a seguinte sequência: Avaí fora de casa e Goiás em casa. Se ganhar os 2 jogos, sobe. Com certeza. Agora, se não vencer um dos jogos, pode ser que suba, pode ser que não, aí depende de algumas combinações. O grande destaque aqui da sequência da tabela do Remo é o duelo com o Goiás em casa na última rodada, porque o Remo recebe o Goiás. Hoje a diferença é de 1 ponto entre as equipes. E se manter essa diferença na última rodada, esse jogo pode tomar aí ares mais decisivos ainda. Chapecoense. A Chapecoense vem de uma derrota ali dolorida em casa na última rodada, quando perdeu para o América Mineiro e viu a sua vantagem no G4 diminuir, né? Tanto é que neste momento a Chapecoense está no G4 por conta do número de vitórias em relação ao Criciúma e ao Goiás. E 1 ponto só de vantagem para o sétimo colocado Novo Horizontino. Mas tudo bem até aí. A Chapecoense ainda depende só dela para conquistar o acesso para a Série A do Brasileirão. Se a Chape vencer os 2 jogos, não tem para ninguém. Ou seja, não será ultrapassado ali por nenhuma das equipes que estão fora do G4. Chapecoense na próxima rodada visita o Volta Redonda. O Volta Redonda que vive um momento dramático, né? Está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Não se tem mais o que fazer pelos lados do Volta Redonda. E na última rodada, a Chapecoense recebe o Atlético Goianiense, que não luta por mais nada na competição. Então, essa tabela da Chapecoense. Agora, Criciúma, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Criciúma precisa fazer a parte dele e precisa torcer contra alguém, principalmente o Atlético Paranaense, o Remo ou a Chapecoense. Uma dessas equipes tem que escorregar em algum jogo para o Criciúma entrar no G4 se ele conseguir vencer todos os jogos. O detalhe importante é que o Criciúma
tem uma vitória a menos que a Chapecoense, que é a quarta colocada, por isso está fora do G4, e o Criciúma tem o mesmo número de vitórias que o sexto colocado Goiás, e a mesma pontuação, ou seja, só o saldo de gols que deixa o Criciúma na frente do Goiás. O Criciúma vai ter o Botafogo de Ribeirão Preto na próxima rodada, o Botafogo que vem de uma sequência positiva de resultados e que luta contra o rebaixamento, e na última rodada o Criciúma visita o Cuiabá, que já não tem mais pretensões na competição. Agora vamos para o Goiás. 58 pontos, mesma pontuação da Chapecoense, que abre o G4. Porém, número de vitórias a menos e ainda está em sexto lugar. Bom, o Goiás, aliás, ele tem ali 58 pontos, né? Como eu disse, mesma pontuação da Chapecoense, mas número de vitórias menor. O Goiás vai ter aí 2 jogos. Um contra o Novo Horizontino em casa, confronto direto, o Goiás recebendo aí o sétimo colocado, e na última rodada visita o Remo. Que duelo chave aqui para o Goiás, porque o Remo hoje é o terceiro colocado. Olha o tamanho da sequência, da importância desses 2 jogos para o Goiás. O Goiás pega, então, o Novo Horizontino e o Remo. Se ele ganhar os 2 jogos, ele ultrapassa o Remo e ele ganha ao menos uma posição na tabela. Ou seja, se ele ganhar os 2 jogos, ele ainda precisaria torcer para o Atlético Paranaense tropeçar em um dos jogos, ou a Chapecoense, ou o Criciúma. Então, esse é o cenário aqui do Goiás. Ou o Goiás teria que ganhar os 2 jogos, aí ultrapassaria o Remo e teria ainda que tirar a vantagem do saldo que ele tem em relação ao Criciúma, que é o quinto colocado. Então, esse é o cenário do Goiás. E, por fim, o Novo Horizontino, que também tem chances de conquistar o acesso, né? O Novo Horizontino começa a rodada 1 ponto atrás da Chapecoense, que abre o G4. 2 pontos atrás do Remo e do Atlético Paranaense, que são terceiro e segundo colocado, respectivamente. O que o Novo Horizontino precisa fazer para subir? Primeiro, vencer os seus 2 jogos. Se o Novo Horizontino ganhar na próxima rodada do Goiás fora de casa e do CRB na próxima rodada em casa, ao menos uma posição ele sobe, porque ele ultrapassaria o Goiás em número de pontos, já que o Goiás é o confronto direto ali. Mas ainda não seria o suficiente, porque o sexto lugar não dá acesso para a Série A. Portanto, além de ganhar os 2 jogos, o Novo Horizontino precisa torcer contra 2 times aí, ou contra a Chapecoense, ou contra a Criciúma, ou contra a Remo, ou contra o Atlético Paranaense. Desses 4 times, ele tem que torcer para que 2, ao menos 2 dos 4, tropecem em uma das 2 partidas que lhe resta. E dependendo ainda da situação, né? Porque se o tropeço, vamos supor, do Atlético Paranaense e Remo for um empate, uma vitória, não seria o suficiente para o Novo Horizontino, porque o Atlético Paranaense tem mais vitórias que o Novo Horizontino, o Remo teria um saldo de gols um pouquinho melhor que o Novo Horizontino, então ele precisa aí torcer que o Atlético Paranaense e Remo de repente perca um jogo e ganhe o outro, ou que a Chapecoense e o Criciúma empate um jogo e perca o outro, e ele tem que fazer a parte dele e ganhar os 2 jogos. E aí, para vocês, quem vai conquistar o acesso para a Série A do Brasileirão? Deixa aí nos comentários.